Sejam muito bem-vindos a um episódio especial. Hoje tenho aqui comigo o Paulo Alves, um colega e amigo acima de tudo, que vos vai falar um bocadinho de quem é que ele é e há quanto tempo trabalha nesta área. Precisamente deve estar ligada ou a investimentos ou ao mercado imobiliário, que é um assunto relevante para estar aqui. E diz-me, quem és tu, Paulo? Quem é o Paulo Alves? Olá, Tiago, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui convosco. O Paulo Alves é um empreendedor e de facto ao longo da minha vida fui desenvolvendo vários projetos, mas sempre com aquele espírito de, enfim, fazendo sempre melhor, ir-me desafiando a mim próprio. E falavas há pouco que pode ter a ver com imobiliário ou com investimentos. Na verdade, a minha atividade tem a ver com as duas coisas, tem a ver com investimento no mercado imobiliário. Qual é a área específica que tu trabalhas ou que tu vens aqui hoje falar? Bom, a Imocom.pt é uma consultora que trabalha essencialmente com imóveis comerciais, tal como o nome indica, imóveis comerciais, daí vem o nome. E, portanto, trabalhamos com lojas, escritórios, armazéns, indústria, enfim, e numa perspectiva de apoiar os empresários a encontrar o seu local certo, nas condições que se adequam ao seu negócio. Eu achei interessantíssimo, ainda para mais sendo uma área sempre ligada ao nosso setor, mas que muitas das vezes não nos cabe a nós ou não temos os conhecimentos certos para conseguir encaminhar os nossos clientes e as suas necessidades. Achei importante trazer-te hoje aqui para falar um bocadinho sobre essa área, porque isto é um nicho, os imóveis comerciais é um nicho, é uma área dentro do que é o mercado imobiliário que é composto por diversos setores. E como costumam dizer, a especialização é a base do sucesso. Nós às vezes dizemos que fazemos tudo, mas se formos a ver quem faz tudo não faz nada em concreto, não é? E isso é muito relevante. Diz-me, há quanto tempo é que estás nesta área e como é que tu começaste? Eu aqui com este projeto estou há 3 anos com este negócio, com esta empresa, mas estou no mercado imobiliário já há cerca de 8 anos. Eu curiosamente começo do outro lado, começo exatamente como alguém que precisava deste tipo de serviços, porque tinha uma rede na área da restauração e do lazer, portanto trabalhava na área do retalho, em centros comerciais, mas não só. E muitas vezes quando se tinha que Precisavas? exato, para decidir as localizações, para decidir eh, para ter alternativas de investimento, era preciso encontrar os locais. E acontecia muitas vezes vir ao mercado, bater uma porta e perguntar o que é que se este produto específico que eu procurava se estava disponível, e as pessoas apresentavam-me o que tinham, mas o que tinham era algo muito diferente, E que nem se enquadrava naquilo que tu não se enquadrava com procuravas. aquilo que eu procurava. E a minha expectativa era aquela de que eles, então, sendo especialistas no setor, fossem a procurar. E não senti que o mercado desse essa resposta, ou seja, as pessoas estavam mais focadas em tentar vender e colocar aquilo que tinham em carteira do que propriamente dar serviço ao cliente Ok. e encontrar E soluções. sentiste que havia aqui uma lacuna e por outro lado uma abertura para tu começares a desenvolver uma área, Exatamente. primeiro que tu tivesses interesse e depois que tu já tivesses alguma base para começar a desenvolver outros conhecimentos e a aprofundar no que é o mercado comercial, certo? Um, e, e isto é outra pergunta que se gera a partir daqui, é porquê o mercado comercial? Bom, de facto era o que estávamos a falar há pouco. Eu tinha uma experiência grande na área do retalho, uma experiência grande até analisar localizações de centros comerciais, também apoio a expansão para centros comerciais, embora normalmente esteja mais vocacionado para os espaços de rua, mas os centros comerciais são no fundo onde se leva, é o expoente máximo Do mercado comercial. do mercado comercial, porque é onde o apuro é mais evidente. Inclusivamente, as pessoas muitas vezes dizem que eu tenho clientes que quando me pedem os meus serviços, eu preciso saber bem o que é que eles pretendem fazer, qual é o tipo de negócios, qual é a abordagem deles, mas há alguns que querem estar longe da sua própria concorrência, não querem estar na proximidade de uma determinada concorrência porque acham que vão perder clientes, Claro. e outros, ao contrário, querem estar onde já os seus concorrentes estão. E isso acontece muito nos centros comerciais, ou seja, nós estamos habituados a ver nos centros comerciais, às vezes há uma rua que tem lojas de criança, que tem moda homem, que tem um conjunto de atividades que estão concentradas e, portanto, as marcas conseguem concorrer pela qualidade, pelo serviço, Pela pela especialização? especialização, exatamente. Portanto, Pois.
nem sempre. Portanto, isto é uma área muito específica. Agora, a minha experiência é o que me trouxe aqui e foi um percurso. Eu passei pelo retalho, depois passei para a área financeira e aqui cheguei. Sim, e existem, tu também deves ter alguma noção e também deves trabalhar um bocadinho na nossa área, que é mais o mercado habitacional, de investimentos, mas mais ligado à habitação. Consegues ver quais é que são as grandes diferenças que há entre os dois mercados? Sim, também às vezes sou solicitado e dou apoio a clientes que querem a área residencial e, portanto, enfim, o grande mercado, o grosso do mercado está no residencial. As pessoas precisam de Claro. casa para morar, as famílias vão mudando de localização, vão crescendo e, portanto, as pessoas vão procurando novas situações. Agora, o mercado profissional, o mercado mais profissional é o mercado comercial, porque as empresas, no fundo, tomam uma decisão estratégica, fazem estudos de mercado, fazem uma ponderação mais firme sobre aquilo que querem. Muitas vezes a decisão numa residência é pela proximidade às escolas, pela vista, Ao trabalho? pela zona onde a pessoa trabalha, mas é uma decisão às vezes mais emocional. Quando uma empresa está a decidir a abertura de um novo espaço comercial, é uma decisão mais racional. Sim. Tu trabalhas numa área diferente. Explica-me o que é, como é que se denomina. Sim, o procurement imobiliário funciona exatamente partindo da representação do cliente comprador ou arrendatário. E, portanto, no fundo é este que eu vou representar, é este que tem que me pagar os meus serviços portanto, este acompanhamento feito de uma forma continuada, e eu tenho clientes que acompanham há vários anos, há várias modalidades para isto ser feito. Eu posso desde ter uma avença com um cliente que todos os meses garante a prestação de serviços e que vou estando a acompanhar com reuniões regulares, como haver uma situação em que o cliente compra um pacote de horas para eu fazer um determinado procurement numa determinada zona ou fazer um estudo de mercado sobre uma determinada zona, ou há uma outra modalidade que normalmente até é mais vulgar acontecer, que é um success fee, em que de alguma forma, mediante um briefing que tem que ser bastante afinado, eu vou à procura do local e só sou remunerado quando o contrato é feito. Ou quando Portanto, aí há um sim, risco da minha parte. sim. Porque tu estás a trabalhar sem receberes nada, porque só vais e é como nós só vamos receber quando alguma coisa está finalizada ou quando encontramos aquilo Sim. que a pessoa pretende encontrar. Quais é que são as principais dificuldades que tu tens normalmente no teu dia a dia e no teu trabalho? Bom, desde logo essa é uma possibilidade porque o paradigma do mercado está virado para quem paga o serviço do consultor imobiliário é o vendedor. Portanto, é preciso explicar muitas vezes, as empresas mais profissionais e que já estão nisto há mais tempo, e eu trabalho com muitas empresas que funcionam em franchising, portanto, esses estão habituados ao modelo e claramente sabem como é que funciona. Às vezes, lojistas que têm uma ou duas lojas que se querem deslocalizar, que querem um espaço maior ou que querem ou até às vezes acontece o seguinte, querem substituir um grande por mais do que um pequeno. Portanto, essas pessoas às vezes têm dificuldade em entender que este serviço é-lhes prestado a eles e não E ao não, vendedor que nós vamos claro. à procura de onde está. E portanto esse é um desafio. Mas quer dizer, as pessoas também encontram e percebem o valor, porque o nosso trabalho é um trabalho profissional, é um trabalho que Mais pressupõe, especializado, não é? exatamente, pressupõe conhecer muito bem aquele negócio, pressupõe saber exatamente, ter um checklist muito. Uma qualificação muito bem feita do que é que a pessoa quer, não é? Exatamente. Para facilitar também aquilo que tu precisas. Ter um levantamento exaustivo de todas as necessidades e desde logo tem que se cumprir os requisitos das marcas. Como estava a falar atrás, quando estamos a falar de marcas que estão em franchising, há uma bateria de requisitos que têm que ser cumpridos. Sim. Quando estamos a falar de marcas com menos escala, isso é mais E mais flexível, independentes, mas há não é? áreas, há ruas em que têm que estar presentes, há fachadas, metragens de fachadas que têm que ser atingidas, há visibilidade que tem que ser Claro, e conseguida. depois, em função disso, o espaço também tem o seu valor, não é? Quanto maior a montra, quanto maior o espaço, normalmente Sim. reflete, não é? Normalmente há uma relação como em tudo, de causa e efeito entre a Sim. qualidade do imóvel e o que ele custa. Mas quer dizer,
Uma empresa que tem o seu negócio testado e comprovado, normalmente está disponível a pagar mais por uma melhor localização, porque na Claro. verdade a melhor localização traz mais visibilidade, traz mais clientes a passar à porta, traz mais possibilidade de fazer negócio. Sim, isso é muito importante. Conseguimos balizar aqui quais é que são as grandes diferenças entre o investir no mercado habitacional ou investir no mercado comercial? O mercado habitacional, residencial, é um mercado mais atomizado e mais, eu diria, menos profissional. Ou seja, um cliente que quer hoje uma casa, naturalmente decidiu aquela localização para onde levou a família e, portanto, previa ou perspectiva ficar lá durante X tempo, mas qualquer alteração da sua vida pessoal, quando estamos a falar do arrendamento, claro, qualquer alteração de emprego ou da estrutura familiar ou até da escola dos filhos, etc., pode levá-lo a mudar de localização. Uma empresa, quando decide uma determinada localização, naturalmente também pode mudar enfim, se Sim, aquilo não está a resultar conforme esperado, também pode e deve mudar. Mas o que acontece é que normalmente é uma coisa mais ponderada, mais pensada e os níveis de permanência são maiores. A maior parte dos meus clientes, quando sou mandatado para fazer procurement no espaço comercial, têm a perspectiva de ficar 5 anos, 10 sim, anos, em alguns sim. casos, quando os investimentos são maiores, até 20 anos. Sim, e garante logo desde aí que quem investiu para comprar essa propriedade consegue ter o retorno normalmente do valor que investiu, não é? Claro. Porque nós formos a ver a taxa de capitalização ou o yield mais corrente que conseguimos encontrar no mercado comercial, qual é que é mais ou menos o que nós conseguimos encontrar? Isto depende sempre muito, e há aqui um trade-off entre quem é o arrendatário e qual é a expectativa de retorno, Uhum. porque quanto mais robusta, quanto mais garantias dá ao arrendatário, menos risco está a correr O o proprietário. proprietário, o senhorio, e portanto, nessa medida, pode baixar a renda para cativar e para manter esse tipo Sim, de operadores. Agora, há a possibilidade de se conseguirem yields da ordem dos 6, 7%, portanto, ter uma rentabilidade que não se vai buscar de maneira nenhuma, nem no mercado financeiro, que hoje estamos a falar de sim. taxas de juros Nem que é o comum praticado zero. no habitacional, não é? Sim, e mesmo o residencial tem menos, Sim. tem valores um bocadinho Sim, mais. eu pelo que eu percebi, se nós formos resumir as coisas e resumir isto que tu acabaste de falar, podemos dizer que na parte habitacional temos uma aquisição ou um arrendamento mais emotivo e no parte comercial uma decisão mais lógica e mais ponderada do que a habitacional, certo? Certo. Eu trabalho com vários tipos de agentes e, portanto, cada um tem uma abordagem diferente. Vamos já ver uma coisa. Eu muitas vezes tenho marcas que, não pela capacidade financeira, são grandes multinacionais ou empresas, enfim, até cotadas em bolsa, que, por uma decisão estratégica, só querem ter espaços arrendados. E, portanto, esses, quando se identifica um espaço onde eles querem estar presentes, mas que o proprietário só está disponível para vender, é preciso encontrar Uhum. uma terceira parte, é preciso encontrar um investidor que de alguma forma compra o espaço ao vendedor e que já nesta triangulação, e isto é no fundo também um valor suplementar que nós trazemos, porque muitas vezes não é só encontrar um espaço que está nas condições ideais de localização, de visibilidade e de renda, é preciso encontrar às vezes quem compre para que se possa arrendar. Ora, cada um tem uma perspectiva diferente, porque o próprio investidor que nós também vamos chamar vai ter aqui uma perspectiva de rentabilidade que é tal que estávamos a falar, na ordem dos Sim. E no teu caso, 6, nesse caso, 7%. temos dois intervenientes ou duas partes intervenientes, não é? Quem compra e quem prepara o espaço para aquela atividade ir exercer, e tu aí muitas das vezes tens dois clientes ou, Sim, ou, ou duas grandes massas. acontece às vezes ter dois clientes. Na verdade, há três partes: há o vendedor, o comprador que vai arrendar à marca Uhum. e, portanto, é um negócio triangulado, que é um negócio interessante. Nem sempre acontece assim, mas há efetivamente também oportunidades de trazer uma terceira parte aqui Uhum. para a equação. Nós ouvimos falar, obrigado, Paulo, ouvimos falar que muitas das vezes temos várias áreas no mercado comercial. As pessoas conhecem escritórios, conhecem lojas, conhecem retalho, armazéns. Fala-me um bocadinho do que é isto e quais é que são as grandes diferenças entre estas áreas. Ok.
Ou estes produtos, neste Estes caso. produtos, desde logo, têm, quer dizer, têm na sua licença de utilização pré-definido para que é que são destinados, não é? Claro. Muitas vezes as lojas têm aqui Na uma sua possibilidade. caderneta, certo? Sim. Sim. Muitas A sua vezes, afetação. muitas vezes as lojas têm a possibilidade até de terem comércio e serviços. Quer dizer, os espaços mais nobres, com mais visibilidade, com mais circulação, que estão mais ao alcance dos clientes, normalmente são sempre afetos a lojas, Claro. porque os serviços, na maior parte dos casos, ou não estão disponíveis, ou não são de acesso do público, ou não precisam, ou são locais mais de destino. Mas também acontece haver serviços que de facto precisam de grandes localizações. E nós temos casos de empresas no setor dos serviços que estão em lojas em localizações prime. Mas esta utilização é regulamentada e a decisão dos operadores é também um bocadinho em função disso. Sim, sim. É interessante vermos que nós conseguimos, por exemplo, muitas das vezes as pessoas não sabem distinguir o que é um escritório ou o que é uma loja. Se nós formos a ver, nós conseguimos colocar um escritório numa loja, mas não o inverso. Sim, não faz sentido, possivelmente quando estamos a falar de um escritório que está no primeiro ou no segundo andar. E, portanto, uma loja num escritório não é habitual, não é uma coisa que acontece às vezes em edifícios de serviços terem espaços comerciais até em andares superiores, mas normalmente as lojas estão na cota soleira, estão no piso térreo. Os escritórios, não. Quer dizer, por um lado, porque há serviços, como dizíamos atrás, que têm a necessidade de ter acesso de público e, nessa perspectiva, estão no espaço de circulação, mas acontece também muitas vezes haver lojas que estão em localizações que não são tão atrativas, que estão em zonas de menos circulação, mais escondidas, em ruas secundárias, onde qualquer lojista que não quer estar presente porque não tem tanta possibilidade de ter tração para os seus clientes. E aí muitas vezes estão serviços que ocupam essas lojas, como é muito vulgar ver gabinetes de contabilidade em lojas, em localizações secundárias ou algum outro tipo de negócios que ocupam lojas, mas não, na verdade estamos a falar de escritórios. No nosso caso em concreto, nós temos este caso, estamos aqui na nossa imobiliária, e está um bocadinho das duas partes. Nós temos a componente de loja e temos a componente de escritório. Nós podemos dizer que isto tem alguma relação ou que é um espaço misto? Como é que tu vês normalmente estas situações? É curioso que o setor imobiliário, e no caso concreto das agências imobiliárias, fizeram este percurso muito para vir para a proximidade das pessoas e, portanto, funcionam um bocadinho como lojas. Habitualmente e na sua gênese eram escritórios, quer dizer, eram coisas que não tinham acesso de público. Nós hoje estamos habituados a ver imóveis em localizações até prime, porque há efetivamente a possibilidade de um transeunte que vai passar, que vai fazer uma consulta, que vai fazer umas compras, de repente passa bem e lembra-se que tem que vender uma casa. Eu lembro-me de ter que vender uma casa, ou lembro-me de estar à procura. Acontece-me a mim muitas vezes ir na rua, mas enfim, isto já é um bocadinho de formação profissional. Mas sempre que vou na rua, não só vou a ver montras, mas gosto sempre de estar a ver o que é que está disponível e o que é que pode eventualmente ser colocado para os meus clientes. Mas não, sempre que passo por uma imobiliária, tenho a curiosidade de ir ver nos escaparates o que é que eles têm para vender, o que é que estão para arrendar, quais são os imóveis que têm disponíveis. E de facto isto acontece com o público, ou seja, uma pessoa que está a sair do metro, que está no seu trajeto para o emprego, tem uma imobiliária ao pé, entra e faz, e tem sempre alguém disponível para o ajudar. Curiosamente, até já começa a haver imobiliárias em centros comerciais, que era uma coisa raríssima e que de alguma forma não era habitual, e os próprios centros comerciais não gostavam de ter um negócio imobiliário. Mas é uma boa estratégia. Mas hoje em dia já temos vários exemplos de centros comerciais que têm lá dentro uma agência imobiliária que no fundo está junto com todos os outros players enquanto uma senhora tira a senha para ir ao peixe no continente, vem cá fora dar uma volta e por acaso encontra um consultor imobiliário que lhe vai abordar.